E antes de começar o conteúdo de hoje, eu só quero dar um pequeno aviso. Vocês devem, para aqueles que nos acompanham aqui no canal há algum tempo, devem ter sentido falta aí nas últimas semanas de conteúdo. O canal vem passando ao longo dos últimos meses por algumas alterações, tanto de formação de pessoas que fazem parte aqui desse propósito, mas também quanto a formato, conteúdo. E agora a gente passa por uma nova fase do canal. Nós não estamos mais na plataforma Spotify. Agradeço muito a tudo que os Ocas pôde nos proporcionar aí nesse mais de um ano de parceria, de conteúdo, fazendo Crônicas do Além, essa arqueologia sonora que continua registrada tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, mas agora, pelo menos por enquanto, é o propósito do canal continuarmos só aqui no YouTube, ok? Então, para vocês que gostam de nos ver, que gostavam de nos ouvir, esse é o caminho. YouTube, Defining Ghosts, definindo fantasmas, não mais como Crônicas do Além, mas fazendo também o comentário de relatos. E é isso que eu quero pedir para vocês que se vocês têm relatos, se vocês também veem um pouco da realidade de vocês, das experiências de vocês nos relatos que nós trazíamos aqui, que nos enviem, que façam contato, que escrevam aqui no vídeo, que a gente vai encontrar uma forma de fazer com que o relato de vocês chegue até nós e que a gente possa comentar aqui com a seriedade de sempre, com a profundidade de sempre, porque entendo que hoje as plataformas têm exigido cada vez mais que os conteúdos sejam rápidos e essa não é a propósito. Esse não é o propósito do canal. Definitivamente não é um canal superficial, não é um canal que tem como propósito principal busca de recursos financeiros com o canal, e sim de falar para e com pessoas que gostam do paranormal, do sobrenatural e têm vivências similares para trocar, ok? Então, tendo dito isso, eu acho que vamos então para o episódio de hoje. Tava ouvindo seu programa e uma memória muito antiga voltou. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Aconteceu na casa onde eu cresci, em Juiz de Fora. Naquela época, eu tinha um medo irracional do corredor de casa à noite. Para ir do quarto ao banheiro era um suplício. No meio do corredor tinha um espelho grande, muito antigo, que pertencia à minha avó. O vidro era meio escuro, meio esverdeado. Uma noite, eu levantei com vontade de ir ao banheiro. A casa toda escura, só a claridade da rua entrando pela janela do corredor. Quando passei pelo espelho, eu olhei. E não era meu reflexo que eu vi. Vi a imagem de um senhor, de bigode, usando um paletó escuro, parado dentro do espelho. Ele não me olhava. Ele olhava para baixo, com uma expressão cansada, triste. Atrás dele, dava para ver um pedaço de parede com um papel floral que não era da nossa casa. O susto foi tão grande que eu engasguei o grito. Voltei correndo para o quarto e me enfiei debaixo das cobertas. Não contei para ninguém no dia seguinte. Tinha medo que rissem de mim, que dissessem que era coisa de criança. Mas esse medo começou a me consumir. Eu evitava o corredor. Fingia que não tinha vontade de ir ao banheiro à noite. Fiquei mais quieto, mais introspectivo. Minha mãe percebeu. Ela me pegou várias vezes encarando o corredor vazio, paralisado. Um dia, depois do almoço, ela me chamou no quarto dela, fechou a porta e falou, muito séria: Marcos, o que você tá vendo no corredor? Eu neguei, com medo. Ela segurou minha mão e disse: É um homem? De terno, com bigode? Parecendo que tá num outro lugar? Eu fiquei gelado. Acenei com a cabeça, sem conseguir falar. Foi quando ela contou que quando era criança, na mesma casa, ela também via ele. Que ela nunca contou pra ninguém, nem pra mãe dela, com medo de ser chamada de louca. Ela disse que achava que era só com ela, até me ver mudar daquela forma. Naquela mesma semana, ela combinou comigo. Disse que íamos se livrar daquilo.
Esperou meu pai viajar a trabalho. Chamou um senhor que compra coisas antigas. Disse que o espelho estava atrapalhando a passagem. O homem veio, desparafusou o espelho da parede e levou embora. Minha mãe não regateou o preço, só queria que ele sumisse. Quando o espelho saiu, a gente viu. Na parede que ficava atrás dele, marcado na tinta, o contorno de um papel de parede floral. O mesmo padrão que eu tinha visto atrás do homem. Nunca comentamos isso com meu pai. Até hoje é um segredo nosso. Meu pai acha que minha mãe simplesmente mudou a decoração. O alívio depois que o espelho saiu foi imenso, Luciano. Mas o medo não some totalmente. Até hoje, em casa de parente antigo, se tem um espelho grande no corredor, eu desvio o olho. E minha mãe também. É isso. Obrigado por deixar a gente desabafar essas coisas que a gente carrega desde criança. Um abraço. Um abraço e até para vocês entenderem, esse é um dos relatos que eu acabei recebendo, já tinha algum tempo que nós tínhamos recebido aqui no canal, só que por escrito. E como a gente vem nessa toada de conteúdo narrado, enfim, eu achei que para esse momento de transição do canal permanecer ainda em áudio, então é claro, essa é uma voz de inteligência artificial narrando o relato do Marcos. E entrando já nele, é interessante como o espelho, né, ele tem essa característica mística, não é à toa que o espelho é usado para rituais mágicos, o espelho de obsidiana, né, na técnica de scrying, né, que é então se conectar com esse mundo paralelo ao nosso, ou esses mundos, ou a espiritualidade através do espelho. Mas talvez muitos de nós, e eu me incluo também nessa situação de ter medo de ficar de frente ao espelho, né? Fora as questões culturais, sociais, filmes relatam situações envolvendo espelho, outros relatos não recordo de ter mostrado aqui no canal outros conteúdos que envolviam espelho, e sim talvez a figura de um senhor, mas eu acho que faz uma conexão com alguns outros relatos, que é o poder de um objeto em gravar, e alguns outros relatos que li para poder trazer este, hum, existia essa questão do poder do espelho de gravar, de aprisionar almas, de gravar histórias. Ele tem essa capacidade enquanto aquilo que mostra o mundo, e por mostrar o mundo e por mostrar faces e, enfim, espelhar, teria essa capacidade mágica ou espiritual de gravar. E o que o Marcos traz aqui, pelo menos me parece que vai um pouco nessa linha. Me dá a impressão de que ele conseguiu acessar uma memória que ficou gravada nesse objeto, nesse espelho, assim como a gente vê muitas vezes casas guardando essas energias residuais, o espelho pode ter gravado a energia residual desse homem com vestimentas antigas. E aí ele traz o detalhe, né, que ele vê já mais ao final, mas aquilo que ele via não era só o homem do outro lado ou no espelho, mas o cenário em que esse homem estava, que era o da sua casa, porém com uma outra roupagem, com outras características, com esse papel de parede que não havia mais em nenhum outro lugar da casa, dando muito essa percepção de que era uma volta a uma outra época através de algo que teria ficado registrado naquele espelho, que me parece, ao que eu entendi, ser um espelho que vem acompanhando a história dessa casa e dessa família há muitos anos. Tudo isso vinculado à noite. Tudo fica pior à noite quando a gente fala não só do poder
das manifestações, mas até do poder da mente do ser humano em ver coisas que nem sempre estão ali, se é que vocês me entendem. E ele, com esse medo gerado por todas essas circunstâncias, então ser à noite, ser um homem, ele criança, ele volta para o quarto, se esconde embaixo das cobertas, e aquele medo e angústia, eu acredito que muito mais do que ele, como ele diz assim, é medo de o que iriam achar dele, porque isso é uma característica muito mais uma preocupação do adulto, né? O que que vão pensar de mim quando eu disser que vejo ou que vi algo? Mas eu acho que o próprio medo cala, né? O medo ele tem essa característica de afastar. Se eu não falo, não existe. Até o próprio adulto, né? Quantas e quantas vezes já trouxemos aqui no canal situações onde um pai e uma mãe pede para a criança não considerar aquilo que viu, porque não existe, que é bobagem, e por trás a própria pessoa ali, o pai ou a mãe, estão se borrando de medo, porque não sabem, mas não querem também assustar a criança. Ao mesmo tempo, a criança, não sabendo o que é aquilo, não sabe lidar e se cala. Não é o caso, talvez, para todas as crianças, mas no caso do Marcos foi isso. E aí vem uma outra conexão muito interessante, que é dele com a mãe. Quando ela percebe esse comportamento dele e lembra, acredito eu, pelo que o Marcos conta, lembra de que teria passado, ou talvez tenha passado, ou passou realmente de uma situação muito semelhante, chama o Marcos e tem uma conversa que é, imagine, é, você recuperando essas memórias, né? Você recuperando a lembrança de ter conversado com a tua mãe e a tua mãe descrever exatamente aquela pessoa que você viu no espelho. O como isso deve ter sido impactante, muito mais talvez com a fase adulta do Marcos do que exatamente na época, por falta de entendimento dele. Mas o que é impressionante é essa conexão, talvez vamos chamar assim de família, essa conexão hereditária, essa conexão espiritualizada, que a mãe conseguia ver a mesma coisa. Provavelmente tenha passado pelas mesmas aflições, talvez tenha, e muito provavelmente tenha segurado isso tudo sozinha e calada como ele aguentou, porque aquele espelho continuou na residência. Então, para mim, fica muito claro que, mesmo que nas entrelinhas, essa mãe se privou de contar aquilo que lhe assustava, talvez aí por outras questões, dificuldades, enfim, de contar, de relatar, não importa, mas assim, vendo o filho passar pelas mesmas circunstâncias, resolveu botar um fim na história daquele espelho dentro da família e se desfizeram. De outro ponto também, se a gente voltar agora a atenção para a figura que apareceu, ela também, apesar de, pelo que me lembre, Marcos fala de uma figura mais entristecida, né, com uma cara triste, não, provavelmente ali, se foi uma manifestação real, e não duvidando do Marcos, mas colocando a possibilidade de ter sido ali um registro do espelho, como uma lembrança, uma energia residual, provavelmente era um espírito, um fantasma de alguém em sofrimento, porém não sendo algo pior como a gente vê e nos últimos relatos que eu trouxe sobre Shadow People, Shadow Figure, uma figura opressora, né, que muitas vezes ataca durante a noite, ataca e causa ou se aproveita da paralisia do sono, né?
Então, acho que aqui tem um contexto muito interessante. Mais uma vez, esses relatos que trazem essa perspectiva individual que é muito rica nos detalhes, no como ocorrem e pela primeira vez, pelo menos que eu lembre, gostaria de recorrer a vocês, se vocês lembram de alguma outra história que nós já trouxemos aqui no canal, ou se vocês têm histórias que relatam sobre espelhos e atividades que estejam relacionadas a espelhos, comentem, contem aqui no YouTube e a gente vai ter o prazer de conversar com vocês. Eu acho que cada vez mais o canal vai ter uma interação com vocês que gostam de nos assistir maior. Vamos voltar a ter lives, vamos voltar a ter entrevistas e vamos ter essa direção agora. Ter mais contato e ter mais disponibilidade de construir conteúdos que, independente de direcionamento de plataforma, é para aqueles que querem e gostam de conteúdos como esse. E para fechar, o que fica muito evidente é que quando esse espelho é retirado, existia ainda resquícios desse papel de parede ao fundo, que era, pela memória do Marcos, o mesmo papel de parede que apareciam nas imagens do espelho. Então, todas as conexões muito interessantes. Marcos, obrigado. Desculpe pela demora em a gente trazer esse teu relato. Acho que foi mais importante do que fazer a leitura dele é ter essa dramaticidade, que é um pouco da história que o canal vem, que traz e que de agora em diante a gente começa a dar outros passos. E para vocês que gostam do Defining Ghosts, das nossas histórias, das nossas conversas, dos nossos comentários, das entrevistas que já fizemos, continuem participando. Reforço o pedido de outros vídeos, que é compartilhem para aqueles que gostam também desse conteúdo. O nosso objetivo não é monetização, mas é chegar a pessoas que têm afinidade sobre esses temas e conversar com vocês. O canal nasceu assim e é assim que a gente vai continuar seguindo, ok? Então curtam, compartilhem, não esqueçam de ativar o sininho, como todos pedem, mas agora é conteúdo exclusivo do YouTube. Por enquanto, não iremos para mais nenhuma plataforma, ok? Muito obrigado, comentem e tchau!